Você que se liga aqui para aprender um pouquinho mais sobre língua portuguesa, nós estamos falando sobre concordância verbal. Como havia dito na aula anterior, a concordância verbal nós temos que partir do verbo, só que precisamos verificar o relacionamento dele com o sujeito. Então, a primeira coisa é entender aqui a frase. Então, nós temos a frase aqui. A segunda coisa é identificar o verbo, né? E depois eu tenho que achar o meu sujeito. Então eu vou perguntar aqui para o verbo, por exemplo, o que inquietava? Aí tem a resposta, ó, uma briga, um vento e o maior furacão. Tudo isso a gente sabe que é o sujeito, não é isso? Quais são as palavras mais importantes dentro do sujeito? Nós temos aqui briga, vento e furacão. Nós temos mais de um núcleo. Então, nós estamos falando de um sujeito composto, não é isso? Então, sujeito composto pede o verbo no plural. Só que existe a particularidade, como havia dito. Que particularidade seria essa, professor? Simples. Verifica aqui ó, os núcleos: briga, vento e furacão. A gente percebe o quê? Uma gradação. Algo que começa pequeno e aumenta. Então, briga, vento e um furacão. Então, houve um aumento. Se houve esse aumento, houve uma gradação ascendente. Essa gradação ascendente faz com que possamos também ter a concordância com o verbo no singular. Por quê? É como se todos esses núcleos fossem um só. Então, sendo um, o verbo pode ficar no singular. Olha só, por exemplo, este outro exemplo. Ó. O barulho e o apito, o baque, o rumor se decifra. Então, eu pego o verbo. Então, nós temos aqui, ó, decifra e pergunto. O que decifra? Aí nós temos o barulho, o apito, o baque e o rumor. Então, temos 4 núcleos. Então, se eu tenho 4 núcleos, eu tenho um sujeito composto. Sujeito composto pede o verbo no plural. Essa é a regra geral. No entanto, eu verifico aqui que os meus núcleos, ele tem uma gradação. Começa do maior e vai ao menor. Se isso acontece, eu tenho uma gradação descendente. Então, eu posso utilizar o verbo também no singular, porque é como se todos os núcleos fossem um só. Então, quando eu tiver sujeito composto, sabemos que o verbo pede o plural. No entanto, se for gradação, o verbo pode também estar no singular. Ok?